Quinta-feira, 30 de maio, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou em Brasília com o ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça. O pretexto era receber um convite para o Fórum Nacional dos Corregedores. A única coisa que não ficou explicada no encontro foi a participação do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Pois é, o encontro inexplicado do presidente, do seu filho investigado e de um dos principais responsáveis pelo escrutínio do caso, o corregedor do CNJ, aconteceu no mesmo dia em que a defesa de Flávio Bolsonaro entrou com um terceiro pedido para tentar barrar as investigações contra ele do Ministério Público. Investigações que o acusam de ser responsável pela manutenção em seu gabinete, enquanto deputado estadual pelo Rio de Janeiro, de uma organização criminosa que desviava dinheiro de funcionários e também de funcionários fantasmas para fazer lavagem comprando e vendendo imóveis na capital do Rio de Janeiro. A ação aponta pelo menos 37 imóveis negociados por Flávio Bolsonaro num curto espaço de tempo. Essa cifra sugere que o esquema de corrupção possa ir além da rachadinha envolvendo funcionários e funcionários fantasmas no gabinete do ex-deputado. Por exemplo, a mesma prática de funcionários fantasmas e de rachadinha também pode ser observada no gabinete do próprio Jair Bolsonaro enquanto deputado federal. E mais, e também muito pior, o fato do principal operador do esquema de corrupção, o famoso laranja Flávio Queiroz, ter indícios de ligações com a facção criminosa conhecida como o Escritório do Crime. Além do próprio Flávio, também tem indícios de ligações. Afinal de contas, ele empregava no seu gabinete pessoas diretamente ligadas à chefia dessa organização criminosa. Nos leva a imaginar que a investigação do MP do Rio, além de inevitavelmente chegar ao Flávio, pode também chegar ao presidente Jair Bolsonaro. Então, essa misteriosa reunião nos sugere que não é apenas o Flávio Bolsonaro o interessado direto em barrar as investigações. O próprio Jair Bolsonaro também pode ter esse interesse. Porque vejam bem, gente, é um absurdo o Bolsonaro chamar um ministro corregedor para dar uma carteirada. Porque na prática é isso. E vamos imaginar também o seguinte, o próprio Bolsonaro há alguns dias disse que o filhinho dele seria alvo de uma perseguição do Ministério Público, dando claramente a linha de que o Bolsonaro não quer que investigue isso. Só que agora vamos juntar isso com as frequentes movimentações do alto comando militar que parece ver com desconfiança o radicalismo do Bolsonaro. Desde a crise do MEC, eu tenho a impressão de estar vendo uma tentativa dos militares de se desvincular de Bolsonaro, porque afinal de contas, a vinculação de militares e Bolsonaro é natural. Nunca tivemos tantos militares no primeiro e segundo escalão do governo como agora, pelo menos desde o regime civil-militar. Então essa reunião que o Bolsonaro levou o filho dele para junto do corregedor nos dá um indício de que as crises de choro reveladas pelo presidente lá para a revista Veja podem ser sim justificadas. A crise no governo pode ser muito maior do que vem sendo divulgada. Se não fosse a mídia chapa branca, SBT e Record, que só divulga alegrias em relação ao governo, se não fosse as organizações Globo estarem muito interessadas em aprovar a reforma da Previdência de qualquer jeito para agradar os bancos, que são seus principais anunciantes, e se não fossem os bots sustentando esse ambiente de ultrapolítica, de fake news e firehosing, certamente a crise já estaria bastante mais aguda. Se não fosse isso, já estaria escancarado que o real poder está com problemas para impor a sua agenda em função das posturas de Bolsonaro. O impasse é, vale o custo de mantê-lo? Quer dizer, o real poder precisa do Bolsonaro para aprovar as reformas
do seu projeto? A resposta inicial é sim, gente, porque são reformas tão profundas, tão dramáticas para a maior parte da população brasileira, que somente num ambiente extremado de ultrapolítica elas podem acontecer. Então esse é o papel do Bolsonaro. O Bolsonaro não está lá à toa. Ele é sim o subproduto do golpe, mas o golpe precisou de tal violência, de tal manipulação, que esse tipo de subproduto também faz parte da estratégia. Um ataque dessa violência não seria possível num ambiente de política mais amena. E já tá claro que uma medida autoritária vai acabar com as investigações, assim como aconteceu com as investigações que deram conta do escândalo que foi a fraude eleitoral que ajudou a eleger o Bolsonaro. Ninguém mais fala nisso. Isso foi totalmente abafado por esses grupos de mídia que eu citei há pouco. E esse novo escândalo, que tem potencial de jogar toda a família do Bolsonaro na cadeia, provavelmente seguirá o mesmo caminho, a não ser que nós façamos alguma coisa. E que coisa é essa? Bom, temos que reagir criando uma rede orgânica de divulgação desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. Temos que criar meios de fazer a classe trabalhadora compreender o que está acontecendo. E se nós não temos o Steve Bannon, temos que ter uns aos outros. Então era isso, gente. Bolsonaro tá bem enrolado e tá fazendo de tudo para que a gente não perceba. A mídia chapa branca, os bots de internet e todo esse ambiente ajudam a maquiar essa situação. E se não fizermos nada, mais uma vez vai ser naturalizado o escândalo e logo ninguém mais vai lembrar. Por isso a gente tem que estar aqui e vocês aí tem que estar ajudando, compartilhando ao máximo essas coisas. Tá ok, galera? Se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e, se puder, colabore para a manutenção do Saia da Matrix, porque é só assim que eu vou poder continuar aqui fazendo esse trabalho. Vai estar aqui na descrição o nosso site e lá todas as formas de colaborar para a manutenção do canal. Valeu, moçada! Até a próxima!